Tarso, filho de Judia, tendo a sua origem no meio dos gregos. Nasceu segundo a lei dos judeus, circuncidado no 8º dia, foi apresentado no templo de Jerusalém, e sendo assim, tendo o nome de Saulo de Tarso, homem que nasceu dentro da cultura judaica, criado no templo a qual existia em Jerusalém, conhecedor como todo judeu de toda a Torá, princípios bíblicos da tradição judaica. Este Saulo, também chamado Paulo, nós ouvimos uma tradição que é ensinada nas igrejas que não tem respaldo bíblico, dizer que Saulo foi transformado em Paulo. Se eu já li Atos dos Apóstolos mais de 10 vezes, e eu nunca achei em Atos dizer que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas a Bíblia diz que este era Saulo, também chamado Paulo. O nome Saulo vem da tradição de Israel, uma homenagem ao rei Saul. Mas o nome Paulo ele recebeu pela cidadã, ou seja, quando ele se tornou cidadão romano, ele foi chamado de Paulo de Tarso. Criado dentro da tradição judeu zeloso pela lei. Homem que nasceu aprendendo o que era os profetas Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Foi entregue no templo pela sua mãe para aprender a lei com um certo chefe da sinagoga chamado Gamaliel. Dentro da sinagoga passou a sua juventude aprendendo acerca da palavra de Deus e sendo ensinado que o Messias seria um grande líder político que iria tirar o governo de Roma sobre Jerusalém. Ele nasceu um ano após a ressurreição de Cristo. Os historiadores estavam tentando se alguma vez na sua infância ele ouviu falar de Jesus. Se ouviu falar, não engolia, porque era ensinado por Gamaliel que o Messias seria um líder político. Mas ele tinha algumas qualidades na sua vida. Glória a Deus, aleluia! Saulo de Tarso e escolheu ele como vaso na mão dele. Primeira coisa, Saulo matava pela lei judaica. Se ele matava, Paulo era convicto e lutava por aquilo que ele aprendia. Paulo, ele não dobrava o braço naquilo que ele foi criado. Era um homem fiel naquilo que aprende. Paulo, ou Saulo, nasceu escutando que a Torá era a lei verdadeira. E ele matava os crentes porque ele dizia: essa raça, essa heresia está falando contra a minha fé. Então Saulo era um homem determinado. Saulo, rígido naquilo que aprendera. Na sua juventude, já chegando à fase adulta, ele sai e recebe cartas dos sacerdotes para acabar com os cristãos. E quando ele vai um dia a caminho de Damasco para matar os cristãos, que na época estava crescendo em número e quantidade pelo poder da pregação que tinha, ele indo determinado, convicto que teria que matar essa seita chamada cristão, ele vai. Mas no caminho, aquele que ele ouvia falar desde a infância, aparece no caminho dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Estado romano era uma alta posição política em Jerusalém. Era um homem de grande escalão da sociedade. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele renunciou todas essas coisas Glória a Deus. para servir ao ministério de Cristo. Eu aprendo a primeira coisa com Paulo sobre o ministério missionário. Só podemos ser missionário se renunciarmos às coisas do mundo, aquilo que nos impede de seguir a obra de Cristo. Não existe ministério sem renúncia. Você tem que entender que o ministério, você está entregando o seu corpo à servidão. Glória a Deus. O ministério cristão, a Bíblia do ministro, a palavra ministro vem do grego becharek, que significa um remador de navio de escravo. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas falam, Aleluia. eu sou ministro. A palavra grega becharek, remador do navio de um escravo. Ou seja, é aquele que serve aos escravos. Glória a É Deus. o menor. E todo ministério missionário, ele tem renúncia. Ele tem que deixar alguns prazeres da vida. Você tem que entender, meu querido e minha querida. Se você tem uma chamada ministerial, você nunca mais vai viver como vivia antes. A sua vida vai mudar o rumo totalmente. Agora o Paulo, quando chegava antigamente na sinagoga, era respeitado. Esse aí o rabino Paulo. O lugar primeiro era dele. Mas agora, ele entra na sinagoga pregando o pau de Jesus. E os homens iam dizer, apedreja que ele está falando heresia. Agora o Paulo, que era romano, nunca poderia ser preso agora. A própria roupa ia açoitado com chicotadas nas costas. A renúncia que Paulo teria que ter marcou a sua vida. Glória a Deus. A segunda marca que eu vejo em Paulo é a marca do sofrimento. Glória a Deus. Paulo aprendeu na sua vida a lidar com o sofrimento por amor a Cristo. Se tem alguém na vida que sofreu, primeiro Jesus, depois Paulo. Eu nunca vi alguém na Bíblia sofrer mais do que Paulo. Eu tenho certeza, se nós sofrêssemos do que Paulo sofreu, poucas pessoas estariam dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Paulo tinha as marcas da vida de um sofrimento. Sofrimento tal por um único amor às almas perdidas. Glória a Deus. No encontro, Aleluia. Jesus mudou a vida dele, matava os crentes. Mas depois do encontro, ele ia dar vida pelos crentes. Ô, glória. Eu li 3 textos que Paulo fala do seu sofrimento. Porque quantas vezes, quando Paulo saía de casa, ia pregar na sinagoga, e quando ele começava a ler a lei levada a Cristo, logo se levantavam os anciões e expulsava ele da sinagoga, empurrava ele para a rua de fora. E alguém olhava e dizia, esse homem perverte a lei e os mandamentos. E logo, por tantas e tantas vezes, eles pegaram pedra para matar Paulo. Mas Paulo se escondia e saía por trás para que ninguém tocasse nele. Olha a mudança. O Paulo, antigamente Saulo, que era perseguidor, tinha o primeiro lugar na sinagoga. Mas o Paulo transformado era expulso e apedrejado. Glória a Deus.
era idólatra. E ali fundo uma igreja. Nas suas viagens, ele mandou a primeira carta para repreender acerca do pecado. Mas a segunda ele mesmo diz, escreveu com lágrimas. Por quê? Ele escreveu uma carta chorando. Por quê? Porque na sua primeira carta a igreja estava em pecado. Mas na segunda apareceu outros apóstolos que diziam que Paulo não era apóstolo. Ora, alguém que deu a vida por Corinto, alguém que sofreu e sabe o que é chorar a noite toda, sabe o que é carregar uma igreja nas costas, sabe o que é sentir as dores de parto por alguém. Recebeu a notícia que alguém disse que ele não era apóstolo, e ele escreve dizendo: Corinto, eu vos gerei. Aleluia! E eu que senti as dores de parto. Glória a Deus! Vocês podem ter muito ensaio, mas eu vos gerei. Fui eu que tive choro, sofrimento por vocês. E ele escreve 2 Coríntios 6 dizendo isso. Que ele passou necessidade, ele passou dificuldade, fome. Ele sabia o que estava falando. Porque ele havia gerado Corinto. E tinha vindo alguém com inveja do rebanho, implantando, dizendo: Paulo não é apóstolo, coisa nenhuma. E ele agora, imagina, você trabalha, luta, só Deus sabe o que se passa, e alguém vai dizer: isso não é pastor, coisa nenhuma, isso aqui não é obreiro, coisa nenhuma, isso aqui não é da igreja, coisa nenhuma, isso não é obra de Deus. Você não sabe o que é suar e chorar pela obra. Eu tenho uma coisa que aprendi com o pastor Bernardo: fazer a obra de Deus é como morder rapadura com dente cariado. Dói, mas é gostoso. Só Deus sabe a luta que se passa. Só Deus sabe os problemas que se enfrenta. Mas Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem que marcou. Paulo estava trabalhando, construindo tendas, e vinha alguém: Paulo, ora no enfermo. Leva no lenço, vai. O lenço tocava no enfermo, o enfermo era curado. Paulo era cercado por crentes. Mas um dia chegou o dia da última viagem de Paulo, a terceira. Paulo se encontra com alguns anciões da igreja e diz assim: vocês nunca mais verão meu rosto. Eu estou partido. E eu sei que eu vou ser morto. Vocês nunca mais verão meu rosto. Os anciões começaram a chorar, pressando Paulo, dizendo: não vai a Jerusalém. Ele diz: é necessário. Deus usou até um profeta para dizer: não vai a Jerusalém. Mas Paulo tinha o Espírito Santo e sabia que maior que profeta é o Espírito Santo que fala no interior do crente. Ele vai para Jerusalém, sabendo que seria preso. Ele chega como viajante, ele na sinagoga, e diz assim: Jesus é o Senhor. E quando ouçam isso, os homens lançam a cadeia nas mãos e levam até o imperador. Chegando lá, Paulo, sabendo que poderia ser morto, diz: eu apelo para Roma, porque eu sou romano. Paulo viaja para Roma. A história conta: seria a última viagem de Paulo. Mas quando Paulo chega em Roma, o imperador gostou dele e disse assim: você vai ficar em casa de alguém, escoltado e livre para ensinar quem você quiser. A história conta que Paulo passa 2 anos tranquilo. Mas o dia da morte estava chegando. E o preço do ministério é árduo. Você que está no ministério, você pode dar o gás que você queira, mas muita gente não reconhece. Aleluia! Você pode ser o mais dedicado dos pastores, mas de 100%, 50% você não vai agradar. Nem Jesus agradou todo mundo. É árduo. Nem todo mundo vai dizer: eu estou contigo. Nem todo mundo. Ministério missionário, você tem que aprender a lidar às vezes com a solidão. Você tem que aprender às vezes a lidar com as lágrimas sujando o chão da tua casa, olhando e dizendo: meu Deus, é de segunda a segunda, o corpo está cansado, eu não posso mais. E Deus diz: vai, porque
o grupo de jovem não vai, o departamento que eu estou pastoreando não vai, porque vocês são pastores também. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vai em frente. Quem prometeu é fiel para cumprir. O ministério não é pela de Deus. Luta, continua, marcha, queira Satanás ou não. Vai acontecer algo sobrenatural da parte de Deus. Você vai ter força quando achar que não tem mais. Glória a Deus. Paulo podia dizer assim: Senhor, o espinho na carne está doendo. Eu não aguento mais levar o espinho, Senhor. Que espinho era esse? Os falsos irmãos que abofetavam a cara dele. Ele dizia assim: ele disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você acha, eu não tenho mais força, os projetos foram embora, é aí que Deus fala: você é forte, eu te fortaleço, levanta desse chão, muda essa tua cara. Está na hora de você sorrir, porque Deus é maior do que essa adversidade que você está passando. Oh, glória a Deus. Agora Paulo, ele manda uma carta para Timóteo, que é a carta mais desesperadora que eu já vi. A letra não dá para você perceber, mas Paulo grita: Timóteo, vem ter comigo depressa. Que não grito, que não é assim: Timóteo, vem cá, não. É Timóteo, vem ter comigo depressa. Aleluia. Porque Demas me desamparou. Paulo iria falecer brevemente. E ele escreve a última carta a Timóteo. Ele começa dizendo: Timóteo, cumpre o teu ministério. Começa a se despedir. Timóteo, cumpre o ministério. Porque eu estou perto de ser oferecido como oferta de bebidas. Eu estou, o tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Cumpre o teu ministério. Aí ele continua dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então, o irmão estava sozinho. Ele não tinha amigo para colocar o ombro para chorar. Ele não estava na sala. Ele estava no calabouço, cadeia nas pernas e nas mãos. O homem que andava cheio de amigos. O homem que tinha do seu lado milhares de pessoas. O ministério tão rico e tão abençoado de Deus termina só dentro do calabouço, gritando: Timóteo, vem ter depressa comigo. Aleluia. Se eu fosse Paulo, sinceramente, eu acho que eu não diria essas palavras. Eu diria assim: Senhor, tanto esforço para acabar assim, tanta luta para terminar no calabouço com as cadeias das pernas sozinho. Mas Paulo é exemplo de um missionário verdadeiro. Porque Paulo diz assim: eu estou desistindo, eu estou sofrendo. Ele usa uma das palavras mais lindas: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, eu cumpri o que Deus tinha que me dar. Eu posso estar preso perto de morrer, mas a minha fé está aí na palavra daquele que eu creio. Eu estou morrendo, Timóteo, mas a minha fé, ela está tão viva quanto a primeira vez que eu me encontrei com Jesus. Timóteo, eu estou perto de morrer, mas a minha fé, ela está viva dentro de mim, pulsando. Como o meu coração, eu sei que ele vive. Eu sei que eu vou me encontrar com ele. Aí Paulo continua dizendo: agora, Timóteo, eu tenho uma esperança. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E agora, Timóteo, eu sei que está reservada para mim a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Timóteo estava morrendo, mas ele sabia que a coroa estava guardada. Timóteo Paulo estava perecendo, mas ele sabia: tem uma coroa preparada para quem for fiel até a morte. Tem uma coroa, tem um galardão, tem uma recompensa. Não desiste, não larga, não retrocede.
enfermidade dele. Estava doente. Olha a situação, estava preso, amarrado e doente. Mas uma das partes mais tristes se encontra no versículo número 10. A parte que diz assim: pois Demas, amando este mundo, me desamparou. Glória a Deus. Demas. Demas era o maior companheiro de Paulo. Lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Filipenses 1, 23 a 24, Paulo diz assim: Demas é o fiel companheiro. Demas é o companheiro do ministério. Ora, Demas estava do lado de Paulo quando Paulo era apóstolo. Demas estava do lado de Paulo quando Paulo estava pregando e os sinais aconteciam. Mas no momento da prisão, Demas desamparou Paulo. O fiel companheiro. Deu tchau, apóstolo, não dá mais. Aí no calabouço não tem como mais eu te acompanhar. Tchau. Não tem mais como. Eu vou me desviar. Eu vou para o mundo. Eu vou sair do ministério. Eu não quero mais estar com você. Tchau. Não tem mais como. Amando o mundo, desviou-se da fé. E agora o companheiro que Paulo tinha a vida toda, o ministério todo, desampara. E eles querem dizer: Demas me desamparou. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa que você conta, o ministério todo, que esteve com você nos bons momentos, e na hora que você mais precisa e desampara, qual é a sensação? Glória a Deus. Já foi Aleluia. desamparado alguma vez? Você sabe que é ser largado sozinho no momento que mais você precisa de alguém para chorar no ombro? Verdade, pastor. Era Paulo. Glória a Deus. Paulo não tinha mais aonde chorar. Eu acho que Paulo lembrava das igrejas em toda a Europa antiga, quando ele andava, beijava o rosto dele, abraçava-o. E ele lembrou: ninguém está comigo agora. Eu trabalhei tanto e ninguém nem veio me visitar na prisão. Está acabando o tempo. Eu estou morrendo, Timóteo. E Demas me desamparou. Me deixou. Eu estou sozinho. Mas aí a fé do apóstolo continua dizendo: Alexandre me causou grandes males. Este aqui está em Atos 19:33, que fazia motim para acabar com Paulo. Paulo vai continuar dizendo: mas Timóteo, traz a Marcos contigo, que ele é útil. Marcos era o companheiro que Paulo sabia que nunca ia desamparar ele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que enquanto alguns te desamparam, te deixam só, mas ainda tem Marcos, fiel companheiro, que ainda vai estar com você até mesmo do lado quando você estiver a ponto de morrer. Enquanto Demas deixa, Deus manda Marcos te ajudar na hora em que você mais precisa de ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Agora Paulo, ele termina dizendo: Timóteo, traz a capa. Porque Timóteo, Paulo estava morrendo de frio. Ele tinha esquecido a capa. Estava descoberto. Pelo menos de frio, Paulo não queria morrer. Traz a capa, Timóteo. Traz os teus livros. Até na hora da morte, o desejo de estudar ainda continuava. E principalmente o pergaminho, as escrituras sagradas. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou morrer do lado das sagradas escrituras. Eu vou morrer, mas eu vou ficar olhando para ela, lendo ela, comendo ela, porque é ela que testifica da vida eterna. É ela que vai me alimentar, é ela que vai me guiar. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu posso até morrer, mas a palavra fortalece, a palavra da vida, a palavra levanta, a palavra nos dá coragem. Tem que ter vida, tem que ter coragem. Glória a Deus. Aleluia. Paulo termina o seu ministério e dando uma lição de vida. Quando se trata de missão e de ministério, temos que se acostumar com o sofrimento. Temos que se acostumar sozinho, muitas vezes não tem moral. Tem que se acostumar com o choro de vez em quando. Glória a Deus. Aleluia. Tem que saber o que é levar
as almas a Cristo, mesmo quando tudo não vai bem. Paulo, mesmo doente, estava pregando, sem condições financeiras, mas estava viajando. Paulo é uma lição para nós obreiros do século XXI. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Paulo é um exemplo para nós obreiros. De quê? De amor pela obra. De lutar até o último suspiro de vida. Glória a Aleluia. Deus, Nós aleluia. estamos aqui no ar-condicionado, numa cadeira confortável, com som e microfone. Mas agora, neste momento, existem milhares de cristãos que estão em países comunistas e islâmicos, que estão amarrando eles, colocando na praça, pegando fuzis e dizendo: nega Jesus, porque nós vamos te fuzilar. Eu imagino que eles estão cantando e dizendo: se eu amo a mensagem Glória a da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E os soldados pegam o fuzil e dão um tiro no alto. Pá! Pega! Vamos te matar. E ele olha assim: pode matar, porque eu sei que há uma coroa reservada para mim no dia da eternidade. Eu sei que eu tenho grito, não vou negar a minha fé. Glória! Achando que eu vou matar Aleluia! a obra é feita por orgulho, é por amor. Não é para ser feito para reconhecimento humano, mas é para o nosso Senhor que vê tudo e Glória contempla a todos. Deus, aleluia. Eu estou acostumado. É normal. Isso é normal na tua vida. A luta é normal no teu ministério. Às vezes você chega na igreja sem vontade de louvar, sem vontade de pregar. Eu quero ficar no meu canto, ouvindo a mensagem. Ver se eu consigo ter força. Deixa eu dizer uma coisa para você: nessa hora é que Jesus está renovando as tuas forças. Nenhum sofrimento é maior do que nosso Deus. Pergunte de cristãos no início da igreja do Amazonas levavam ceia a remo de Manaus para lá mesmo. 10 meses do Rio Negro sem levar comida. Comia do que pescava e bebia água do rio. Eu me pergunto o que fazia desses homens ser tão corajosos. Amor pela obra de Deus. Paulo morre plantando uma semente de fidelidade e de comprometimento com a obra. E hoje, depois de 2013 anos, os frutos que Paulo plantou está sendo colhido aqui no bairro do Promorá. A rua E16, número 39. Aqui há um bom número de crentes que foram plantados pelo sangue que rolaram pelas veias, de crentes fiéis que não negaram o ministério, que não largaram a sua chamada, que não desistiram da unção que Deus lhe deu. Eu quero convidar você a fazer história no século XXI. Nós somos a continuação do ministério de Paulo. Glória! Estão tentando calar a igreja, casamento homossexual. Estão tentando calar, amordaçar a voz da igreja. Mas eu estou pronto como Paulo a perder a cabeça para dizer: eu não aceito o pecado, eu não aceito a moralidade. Jesus é a ação da igreja e do Israel. Aleluia! Eu vou continuar no mesmo fundamento que foi posto pelos apóstolos, de que o viver para mim é lucro
Cristo. Glória a Deus. A continuação da história é você. Só que eu tenho um desejo no meu coração, e o coração que eu faço todos os momentos que eu estou em culto, Anderson. Eu digo assim: Senhor, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Aleluia. Como foi nos primeiros cristãos. Se o Brasil reunisse os 4 milhões de evangélicos esse ano e colocasse uma arma na cabeça, nega Jesus, mais da metade negaria, porque nega com um copo de cerveja e mulher. Qualquer motivo é para deixar a obra. Qualquer ação que é para o mundo se prostituir. É jovens que um dia está na igreja, outro dia no mundo. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Isso tem que acabar. Nós não temos que negar Jesus por nada. A nossa esperança é maior do que o prazer do mundo, do que o pecado, do que a imoralidade, do que a prostituição. Melhor estar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo desistiria. Os irmãos, amigos, falavam mal de Paulo pelas costas, mas Paulo dizia assim: o sofrimento é essencial para o ministério. Paulo disse no capítulo 9, versículo 27 de 1 Coríntios: logo eu reduzo meu corpo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser condenado. O exemplo de Paulo na obra missionária. Nos faz esta noite meditarmos. Será que de fato nós somos missionários da última hora? Será que de fato nós estamos trabalhando na obra com zelo? Estamos atrás das almas? Estamos pregando Jesus crucificado? Ou nós já esquecemos que ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo?